Uma pergunta aqui, excelente, doutor. Me tira uma dúvida. Eu tive tuberculose pulmonar e tuberculose na coluna lombar. Fiz tratamento por 12 meses, fisioterapia, medicação, fraturei L4, L5, múltiplas, Caramba. Foi colocado cimento, ósseo, ainda sinto dor. Muita dor. Estou em investigação de osteomielite por causa da tuberculose. Fiz biópsias e não aguardo do resultado desde dezembro de 2023 e até agora nada. Estou com espondiloartrose, fiz tomografia, apareceu lesão óssea com aspecto benigno cometendo L4. A hipótese de hemangioma deve ser considerada um diagnóstico diferencial. Irregularidade dos platôs vertebrais acometendo o interespaço L4 e L5. A hipótese de espondilodicite deve ser considerada no diagnóstico diferencial. Baloamento e tal. Você fala muita coisa aqui, né? Espondilodicite por tuberculose em 2020 e 2022, agora em 3/5/2024, diz que pode ser espondilodicite de novo, como falei. A tuberculose ela tem essa situação. Assim, deixa eu explicar para você, eu não sou infectologista nem ortopedista, eu sou médico com formação em imunologia. O que eu posso te ajudar em relação a isso é o seguinte, vamos prestar atenção aqui, né? Vamos investigar a possibilidade de um erro inato de imunidade em você, tá? Porque pessoas rígidas não costumam ter tuberculose, com frequência. É raro acontecer, ou seja, pessoas que não têm doenças de base, doenças prévias, não costumam ter tuberculose com frequência, é raro. Se aconteceu a tuberculose com você, e você, por exemplo, tem uma vida boa, uma vida saudável, uma vida sem nenhum problema, e você mesmo assim desenvolveu a tuberculose, precisamos pensar que você tem um erro inato da imunidade, que você nasceu com esse erro da imunidade ou que você desenvolveu depois da adolescência ou adulto, tá? Não é que você adquiriu por via exógena, por exemplo, HIV. HIV é uma forma que você tem de adquirir baixa de imunidade. Certamente eles devem ter investigado HIV em você e não viram nada, porque você foi internado e tudo mais. Eles devem ter, primeira coisa que o médico vai pedir é HIV, num caso de tuberculose e recidiva de tuberculose com o aparecimento de tuberculose óssea. Então, a nossa dica é o seguinte, procura seu médico imunologista, alergista, para a investigação de inato de imunidade, investigação de células, né, ver a dosagem de linfócitos totais, CD3, linfócito CD4, CD8, CD19, que é linfócito B, CD56, que é o natural killer, a dosagem dos anticorpos, né, anticorpos IgG, os subclasses IgG1, 2, 3 e 4, IgA total, IgA salivar, IgM total. Investigar o sistema complemento, C3, C4, CH50, em alguns casos o C1Q. Estou dando uma colinha para vocês aí, né? Ver a funcionalidade dos anticorpos, ou seja, a gente pode ver a funcionalidade do anticorpo IgM através das isoemaglutininas. Então, se você tem um fator RH, por exemplo, um fator sanguíneo, A, você tem que aglutinar para B. Se você tem B, você tem que aglutinar para A. Se você é O, você tem que aglutinar para A e B, entendeu? Ou seja, o teu corpo tem que desenvolver anticorpos contra os seus fatores sanguíneos. Você vê se houve uma resposta clínica, por assim dizer, às vacinas, né? Então, fazer a dosagem do anticorpo da IgG para sarampo, para tétano, ver se você respondeu bem à vacina da hepatite B, então o anti-HBs é importante. Ver se existe uma imunodeficiência antipolissacarídica, né? Ou seja, aqueles germes encapsulados que são cobertos com polissacarídeos. Então pode ser que você não consiga responder bem a esses germes encapsulados, nesse caso, pneumococos. Então pedir um anticorpo IgG para pneumococos é uma coisa importante também. Ver a funcionalidade dos polimorfonucleares, as suas células dendríticas, né? Os macrófagos, por assim dizer, pedindo o teste da dihidrorodamina. Entendeu? Então, tem várias coisas aí que podem ser solicitadas. O próprio hemograma, né? Nós falamos assim de exames mais aprimorados, mas o próprio hemograma, o hemograma completo, para ver a contagem diferencial do hemograma e tudo mais. Investigar também causas, não também somente ligadas ao sistema imunológico. Então, por exemplo, ele está com a diabetes, com a glicemia alta, né? Alterações hormonais, alterações metabólicas, né?
Às vezes uma neoplasia, um câncer, que possa estar baixando sua imunidade. A gente sabe que o câncer, ele produz alarminas, ele produz substâncias que fazem uma fumaceira imunológica. Então, dificulta a identificação do sistema imunológico no agente que está causando problema. Então, tem muita coisa que a gente precisa investigar e, na minha visão de imunologista, eu acho que você tinha que investigar isso, tá bom? Obrigado aí pela sua pergunta. Excelente, muito bom. E melhoras aí, espero que dê tudo certo. Meu filho já internou mais 6 vezes por conta de falta de ar. As últimas 2 vezes ele precisou de UTI. Com diferença de 15 dias de uma internação para outra, mas com uma observação. Toda vez uso atrovente, a saturação dele cai muito. Tem que saber a idade da criança, né? Ou se é adulto também. Isso vai mexer muito aí com a orientação. Teve uma médica que me chamou de louca quando eu disse que ele não se dá bem com o uso da atrovente. Ele já abaixou a saturação outras 2 vezes após ser medicado com atrovente. Todas as vezes ele piorou a ponto de precisar ser transferido para um hospital maior. A espirometria deu distúrbio ventilatório restritivo, moderado, sem resposta ao broncodilatador. Ele tem 7 anos. Bom, você falou a idade, 7 anos. Eu estou muito preocupado. Esse negócio aí de não acreditar no relato do paciente é um problema que precisa ser tratado, sabe? Porque, infelizmente, aqui no nosso país, a ignorância ela é fonte de autoridade intelectual. Se a pessoa não sabe, ou se a pessoa não acredita, é porque não existe. Eu tive um problema também sério aqui com uma paciente nossa, eu vou contar um pouquinho um caso aqui para vocês, que deu um bafafá esse negócio, entendeu? Deu uma repercussão horrorosa. A mãe relatava, coitada, que ia lá tentar fazer as vacinas para crianças, vacinas imunizantes, e 6 horas após a aplicação da vacina, a criança desenvolvia reação grave que precisava internar. Ela tinha todos os registros de internação. A criança baixava a saturação, tinha falta de ar, urticária, grandes urticárias pelo corpo, náusea, vômito, ou seja, todos os sinais de anafilaxia, sabe? Reação anafilática. A questão toda foi o seguinte, foi que eu fiz um encaminhamento para essa criança para que ela pudesse procurar um centro especial e fizesse as imunizações. Muito bem. Só que o médico não acreditou nisso. Achou que era da minha cabeça, da cabeça da mãe e tal. Aí essa mãe acabou procurando vários serviços e um dos médicos, né, que também sumiu ela, depois ela apareceu novamente, me contando toda a história. Um dos médicos, que até é uma das referências aí na área de alergia no Rio, confirmou que ela tinha realmente uma reação que a gente chama de reação tardia à imunização, né? E o pior é que ela desenvolvia várias. A gente sabe que existem várias reações cruzadas, né? Você tem, por exemplo, os conservantes das vacinas. Você tem vários tipos de conservantes. Propianoglicol, você tem o polissorbato, você tem a gelatina, você tem timerosal, né? Você tem vários conservantes aí que estão contidos, né, nas vacinas. Esses conservantes podem dar reações cruzadas entre eles, né? Então, essa mãe, coitada, também passou por uma via crucis. Eu entendo o que você está passando. O negócio é buscar um outro colega, né, um outro médico que tem um pouco mais de sensibilidade e conduzir melhor esse quadro clínico. Mas deixa eu te falar, já pensou em... Olha, não é consulta médica isso, não entenda de consulta médica, pelo amor de Deus, tá? Eu só estou aqui dando um norte de orientação para vocês, para que vocês possam buscar seu médico assistente, nós avaliarmos. Pode ser uma asma, tem crianças que têm asma, crise de asma, mas a primeira coisa que a gente tem que investigar nessas crianças que têm crise de asma constantes e frequentes é a fibrose cística. E hoje a fibrose cística ela tem um entendimento, ela sempre teve, né? Porque a fibrose sempre existiu, mas às vezes é difícil a gente falar isso, né? Porque, por exemplo, doenças de caráter imunológico, na minha época que eu formei, tinha uma meia dúzia de baixa de imunidade, né? De erro inato de imunidade. Hoje, você tem um montão, você tem centenas e centenas, milhares de doenças catalogadas, né? De baixa de imunidade, de erro inato de imunidade, imunodeficiência primária. A mesma coisa é a fibrose cística. Antigamente, a gente não sabia que existiam vários fenótipos de fibrose cística. Então, o paciente fazia aquele teste do suor, que é muito bem feito lá no Instituto Fernando Figueira, o pessoal
magnífico que atua lá, inclusive tive um tio-avô que era pediatra de lá, chefe de serviço, mas é um pessoal magnífico lá do Instituto Fernando Figueiredo. Eles fazem lá esse instituto, essa prova do suor, teste do suor, e ali a gente avalia o teor de sódio do paciente. E às vezes você faz aquele teste de suor bem negativo, mas existem vários fenótipos, várias apresentações da fibrose cística, por assim dizer, entendeu? Então, às vezes, o seu filho pode estar desenvolvendo uma fibrose cística, é uma hipótese, e sem diagnóstico. Então, como é que a gente pode tentar chegar num diagnóstico? Primeiro, o exame de imagem, né, da fibrose desse paciente. Você tem imagens radiológicas, como árvore em brotamento e outros tipos de imagens, que nos ajudam no diagnóstico. A segunda situação é a IgE total, dosar a IgE total do paciente, também já é específica para aspergilos formigatos. O próprio teste do suor é importante, como eu havia falado, mas a IgE total para aspergilos formigatos e algumas vezes também IgG total para aspergilos formigatos. Então, se não foi feita ainda a investigação de fibrose cística, deve ser investigado, tá? Para descartar essa possibilidade. Pode ser que seja uma asma hereditária, ou seja, o paciente desenvolveu uma asma alérgica, pode ser que isso esteja acontecendo. Lembrando que nós até conversamos sobre a questão de asma e ambiente saudável, né? Então, a asma, ela tem uma influência muito grande do estresse. Então, se a criança vive num ambiente estressante, uma briga muito grande entre pais, conflitos internos, familiares, bullying na escola, tudo isso favorece a uma não melhora do quadro de asma e crises recorrentes de asma, com agravamentos desse quadro clínico, entendeu? Então tem que ver essa situação também psicossocial, muito importante para que o paciente não desenvolva problemas psicossomáticos. Como nós falamos anteriormente, o estresse crônico contínuo diminui até a resposta do remédio. Você tem uma diminuição na produção dos chamados receptores beta no brônquio. E a gente, quando vai fazer um beta-agonista, ou seja, uma medicação para ativar o receptor beta do brônquio e fazer uma dilatação do receptor beta, o estresse, o nível de cortisol alto causado pelo estresse vai fazer com que haja uma diminuição, então, desses receptores e fazer com que o paciente não responda bem ao remédio. Tá bom? Mas vamos investigar isso, é muito importante, tá bom? Busca essa situação da fibrose cística. É uma ideia para você buscar o colega médico. Existem várias hipóteses, vários diagnósticos diferenciais, tá bom? Mas no fluxograma de investigação, investigar a fibrose cística sempre é muito importante, tá bom? Em criança que tem essas crises de repetição. Obrigado.